Olá, pessoal! Hoje vamos ver a área de um triângulo no plano cartesiano. Então, dados 3 pontos no plano cartesiano, A, B e C, e esses pontos não devem ser colineares. Por quê? Porque se esses pontos forem colineares, nós não temos triângulo. Eles vão pertencer a uma mesma reta, certo? Ó. Então, nesse caso aqui, não tem triângulo. Então, 3 pontos não colineares no plano, a gente consegue definir, né, um triângulo, ligando cada um desses vértices, e assim a gente pode determinar a sua área. A área de um triângulo na geometria plana, ela pode ser determinada de várias formas, né? Você pode usar a base vezes a altura, referente a essa base dividido por 2. Você pode utilizar metade do produto dos lados multiplicado pelo seno do ângulo entre eles, que é aquela meio abisseno. Tem também o teorema de Heron, que você pode calcular pelo semiperímetro. Então, tem várias formas de calcular a área do triângulo. Na geometria analítica, cada ponto vai ter uma localização. Então, a gente vai aprender a usar essas coordenadas dos pontos para determinar a área do triângulo. A fórmula é essa aqui, ó. A área igual a metade do determinante do módulo, tá? Por que módulo do determinante? Porque a gente está trabalhando com área. Então, área, um valor positivo, tá? Então, é o módulo do determinante da matriz de ordem 3, escrita dessa forma aqui, ó. Tá certo? Então, o que você vai colocar no lugar desse XA? A abscissa do ponto A e do YA a ordenada do ponto A. O mesmo você vai fazer para o ponto B, o mesmo você vai fazer para o ponto C. Lembrando que a terceira coluna aqui, você vai preencher com 1, tá certo? Galera, seguinte, se a gente consegue calcular a área, presta atenção, de um triângulo por essa fórmula, se de repente você chega, dados 3 pontos, você chega que o determinante, o módulo do determinante dessa matriz é igual a 0, o que significa analiticamente? Que se a área vai dar 0, porque 0 vezes meio dá 0, significa que não há triângulo. Se não há triângulo, os pontos são colineares. Ok? Então, vamos lá. Isso aqui é uma condição de alinhamento de 3 pontos. Qual é a condição de alinhamento? Se você faz o determinante dessa matriz aqui, e esse determinante der igual a 0, aí os 3 pontos, eles são colineares. Não tem área para esse triângulo. Bora fazer esse exemplo aqui. Determine a área do triângulo de vértices A, daí ele nos dá a localização do ponto A, localização do ponto B, localização do ponto C. Generalizando o ponto A, apesar de estar fixo aqui, né, como é no A é 1 e 3, então a gente tem que XA é 1, XB, YA 3. XB 2, YB 2, XC menos 2, YC 4. Então, vamos aplicar a fórmula. Para determinar a área desse triângulo, nós temos que fazer meia vez o determinante daquela matriz de ordem 3 que a gente viu anteriormente. Ó. Então, vamos calcular isso aqui separadamente. Determinante da matriz. Que matriz que é? Vou fazer aqui do lado. A matriz ela vai ser composta pelo ponto A, localização do ponto A, localização do ponto B, localização do ponto C. Última coluna a gente completa com 1. E agora sim nós vamos fazer o determinante dessa matriz. Vamos retomar a regra de sarros. Como que a gente calcula o determinante por sarros? Você copia as duas primeiras colunas
dessa matriz de ordem 3. Isso vale para qualquer matriz de ordem 3, tá? Copia as duas primeiras colunas. Certo? E aí você vai realizar o produto, começa pela diagonal principal. Na verdade, eu não tenho uma ordem definida, eu prefiro começar aqui, ó. Faz o produto dos valores da diagonal principal. Nós vamos ter que 5 vezes 1 vezes 1 dá 5. Pro lado direito, a gente mantém o sinal, tá? Deu positivo, continua positivo. Aqui, 3 vezes 1 vezes menos 2. Então, teremos menos 6. 1 vezes 2 vezes 4, 8. Mais 8. Agora, nós vamos fazer as diagonais que correspondem à diagonal secundária, que é essa aqui, ó. Só que aqui, o que você vai fazer? Você vai inverter o sinal. Menos 2 vezes 5, menos 10. Menos 10 vezes 1, menos 10. Invertendo o sinal, mais 10. Aqui agora, ó. 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. Invertendo o sinal, menos 4. 2 vezes 3, 6. Invertendo o sinal, menos 6. O determinante vai ser isso aqui, gente. Esse cálculo todo aqui, ó. Certo? Aqui nós vamos ter que menos 4 menos 6 dá menos 10. E 10 menos 10, 0. Zerou aqui. 8 menos 6, 2. 5 mais 2, 7. O determinante vai ser 7. Jogando ali na fórmula, A igual meia vezes o determinante, o módulo do determinante. Portanto, nós vamos ter, tirando em módulo, vai dar 7 mesmo. 7 vezes 1, 7. 7 meios. A área do nosso triângulo vale 7 meios unidade de área. Bom, turma, vamos agora a esse exercício 1. Esse exercício é da PUC e ele diz o seguinte. A figura mostra um triângulo retângulo ABC de hipotenusa AC com A 2,7, B 7,2 e C K menos 5. Sabendo que a área do triângulo ABC é 15 centímetros quadrados, o valor da abscissa no ponto C é... Se ele quer o valor da abscissa no ponto C, ele quer o valor de K, ó. Tudo bem? Esse é o nosso X, digamos assim. Então, e ele também fornece um valor absoluto, que é a área, né? Quando ele dá um valor absoluto, a gente já tem que lembrar que relação é essa, que relação que a gente faz para chegar a esse valor 15. Como estamos trabalhando no plano cartesiano, a gente tem 3 pontos, isso é uma área de triângulo, vamos usar a fórmula da área por geometria analítica, porque a gente tem as coordenadas desses vértices, tudo bem? Pela fórmula da área, a gente obtém que é meio vezes o determinante, o módulo do determinante da matriz de ordem 3, formada pelas coordenadas dos pontos. Tudo bem? E também, o que acontece? No lugar do A, a gente vai trocar pelo valor absoluto da área. Vezes o determinante, o módulo do determinante. Passando esse 2 multiplicando, a gente vai ter que o módulo do determinante vai dar igual a 30. Vamos calcular separadamente o módulo desse determinante em função da letra K, que é o que a gente quer, tá? Vamos ver. Para fazer o determinante da matriz, a gente vai ter coordenadas do ponto A, 2 e 7. Coordenadas do ponto B, 7 e 2. Coordenadas do ponto C, K e K menos 5. Deixa eu trazer um pouco mais para cá, cabe. E aí, lembram? A gente completa aqui com 1 e vamos ao determinante dessa matriz. Eu vou usar a regra de Sarros, tá? Eu gosto dela. Vou copiar as duas primeiras colunas aqui na frente. 7, 2, K menos 5. E aí, agora eu vou fazer o produto, começar com o produto da diagonal principal.
O produto entre os números da diagonal principal aqui vai dar 4. 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4. Só que a gente mantém o sinal, porque a gente está trabalhando com os elementos da diagonal principal. 7 vezes K, 7K. 7 vezes K menos 5, você já pode até multiplicar distribuindo aí, porque você vai ter que fazer 7 vezes K, 7K. 7 vezes menos 5, menos 35. Certinho? Agora vamos fazer o produto com os elementos da diagonal secundária. 2 vezes 1, 2 vezes K, 2K. Invertendo o sinal, menos 2K. Próxima diagonal aqui. Na verdade, isso aqui não é uma diagonal da matriz, né, gente? Eu tô chamando de diagonal porque pela regra de Sarros eu transponho, né, as duas colunas à frente da matriz. Então, K menos 2 vezes 2 vai dar 2K menos 10. Só que a gente tem que inverter o sinal. Então, menos 2K mais 10. E para finalizar, essa diagonal aqui, ó. 7 vezes 7, 49, vezes 1, 49. Invertendo o sinal, menos 49. Portanto, o determinante da matriz vai ficar menos 2K com menos 2K, menos 4K. Menos 4K com mais 14K, 10K. Certinho? Somando todos os termos independentes, né? Esses aqui, ó. Nós vamos ter menos 70. Certo? Então, trocando o determinante por isso aqui que a gente obteve em função de K, teremos que 30 é igual a módulo de 10K menos 70. Bom, aqui a gente vai precisar lembrar um pouquinho sobre como se resolve uma equação modular, tá certo? Por definição de módulo, a gente tem que módulo de A é igual a A quando A for maior ou igual a zero, ou menos A quando o A for menor que zero. Então, como vai ficar essa equação modular? A gente vai ter o seguinte, que ela é 30... Se tudo aqui, se a gente mantém esse sinal como positivo, com A maior ou igual a zero, então a gente mantém esse mesmo sinal, o sinal de dentro do módulo, ou 30 se a gente inverter esses sinais aqui dentro. Se for menos A, quando for menor que zero, certo? Aqui tem que inverter. Aí, então a gente vai resolver essas duas equações. A gente vai ter que 30 mais 70 igual a 10K, 100 igual a 10K, K igual a 10. Então, nesse caso, o K deu 10. Ou, o outro caso, vamos ver o que a gente vai ter. 70 igual a menos 10K. Aqui a gente vai ter menos 40 igual a menos 10K. Logo, a gente vai ter que K é igual a 4. Bom, como pelas alternativas, nós temos que para K, não tem o valor 4, né? Nós temos K igual a 10, a alternativa correta é onde K é igual a 10, tá? Agora, se você observar a figura, você tem que a abscissa aqui, ó, pela própria figura, a abscissa, ela é maior que 7. Como K é maior que 7, logo a gente admite que a solução para esse problema é K igual a 10. Tá certo, turma? Espero que tenham entendido. Até a próxima.